Olá, nós somos o casal Merck, Davi e Carol, e estamos de volta no nosso canal Palavra e Família para tratar do que, sem dúvida, é os dois programas mais difíceis, tanto talvez para quem ouve, assiste, como para nós que já passamos por essa experiência. Quando morre um bebê. Talvez por se tratar de questões tão profundas, tão de coração e também tão pessoais para nós, esses programas serão um pouco diferentes. Inclusive, partes da nossa rotina, do roteiro, nós vamos ler para sermos bem exatos e não criar nenhuma confusão, respondendo à pergunta, por exemplo, o que acontece quando a criança morre? Para onde vai esse bebê? Questões profundas teologicamente que são também bem polêmicas. Uma das maiores dores nessa vida é o falecimento de uma criança. Pode ser um aborto espontâneo. Alguns calculam que até metade de todo caso de gravidez culmina num aborto espontâneo. Muitas mães nem sabem que estavam grávidas e quando perderam o bebê. Claro que tem outras situações de ressentimento, de culpa e questionamento, um aborto proposital. Mas também é o falecimento de uma pessoa. Ou bebês que morrem na infância, crianças, acidentes, doenças, questões extremamente profundas e emotivas. Eu acho que nos ajuda bastante lembrar que os nossos filhos, nossos netos, são um empréstimo da parte de Deus. Você comentou outro dia algo que tem me ajudado muito ao refletir sobre isso, lembrando que os nossos filhos são emprestados para nós pelo verdadeiro pai deles, que é Deus. Eu penso na situação de uma criança enviada para um acampamento, talvez um retiro da igreja. Todo mundo sabe quem são os pais, mas durante uma semana ou alguns dias, tem pais substitutos, os conselheiros, por exemplo, os líderes, que vão atuar como pais durante aquela semana. O conselheiro de um acampamento sabe muito bem que precisa seguir as regras, os princípios dos próprios pais. O remédio tem que ser dado naquela hora, tal comportamento tem que ser vigiado. Quando chega no final daquela semana, muitas vezes nos acampamentos, há muito choro, as despedidas, as saudades, mas ninguém questiona se é hora do filho, da criança, voltar para seus verdadeiros pais. Mas é assim conosco também. Os filhos são uma mordomia, são um empréstimo. Deus já nos deu um manual de regras para a educação dos filhos dele. Enquanto estão conosco, nós não inventamos as regras, nós seguimos as regras dele. Quando Deus chama de volta para casa um dos seus filhos, nós não temos o direito de resistir, de resmungar sobre isso, porque de fato são os filhos dele. Sim, mas mesmo assim, quando a criança parte, há muita dor. A dor pela separação, dor porque havíamos imaginado tantas coisas, tantas atividades, aprendizagem, projetos que nós queríamos realizar juntos. Mas não podemos esquecer que nós somos mordomos temporários e que nossos filhos pertencem a Deus. Quando é hora deles voltarem para casa, realmente é para o melhor deles. No dia 29 de novembro de 2018, nós perdemos ou voltou para casa a nossa netinha chamada Hadassah Grace. Ela era neta, mas era quase como filha também, porque a Hadassah nasceu com vários problemas físicos, problema no coração, ela tinha uma traqueostomia, ela dependia de oxigênio e era alimentada por sonda
e ficou 7 meses no hospital antes de poder vir para casa. E por diversas razões e situações, a Radassa veio morar na nossa casa. E fui eu que acabei cuidando da Radassa junto com uma outra filha, tia da Radassa, que ficávamos com ela o tempo todo cuidando dela. A Radassa morou conosco por 2 anos. Ela começou a se desenvolver, ela começou a engordar. Era uma criança extremamente alegre, muito feliz, muito interativa. Ela começou a ficar independente do oxigênio e com isso começou a frequentar a igreja. Ela amava a igreja, amava o berçário, amava as músicas e de ver as pessoas. E estava indo tudo muito bem ao nosso ver, ela estava desenvolvendo bem. E estava chegando perto da hora de fazer a cirurgia do coração, que daria uma outra vida para ela, outras possibilidades. E levamos para internar em Campinas e depois de 2 dias chegou a notícia: hoje será a cirurgia dela. E ficamos muito animados, sabendo hoje ela terá nova vida, uma nova chance. Mas antes de ser levada para o centro cirúrgico, dentro da UTI mesmo, ela sofreu 3 paradas cardíacas e Deus a levou de volta para a casa dele. Foi um baque muito grande. Nós não esperávamos isso, nós não imaginávamos isso. E a dor, as saudades realmente foram muito grandes. Mas nós entendemos, Deus sabe qual foi o propósito que Ele tinha na vida da Radassa. E a Radassa cumpriu esse propósito e estava na hora dela voltar para casa. A pergunta que paira no ar é muito mais do que uma pergunta meramente teológica. O que acontece com um aborto? Uma criança, bebê, que não teve nem oportunidade, embora você e aquela, trabalharam 8, 9 livros bíblicos para crianças, ela ouviu o evangelho, mas ela não tinha capacidade mental para entender pecado, entender salvação e tudo isso. E a Radassa, para onde ela foi? Eu sei que certa vez você me lembrou de algo que acontece no livro de Jó quanto a isso, em termos do que você falou, que nós não perdemos a Radassa. É interessante no livro de Jó, se vocês lembram, Jó perde tudo no início, ele perde todos os bens, toda a riqueza, mas a perda maior dele foram os 10 filhos, que foram mortos todos juntos. No final do livro, depois de tudo que acontece com Jó e todas as conversas e tudo, Deus dá de volta tudo que ele perdeu em dobro. Os jumentos, os camelos, tudo mais, se verificar, tudo que ele tinha, ele ganha de volta em dobro. Mas ele recebe 10 filhos de novo, não 20, 10. E me parece porque ele não perdeu os primeiros 10. Os primeiros 10 só foram adiante e agora ele ganhou mais 10. Então acabou sendo em dobro porque tinha os primeiros 10 e agora mais esses 10. Quando nós refletimos sobre o fato de que a nossa vida aqui é tão breve, o fato é que é uma despedida por poucos segundos, à luz da eternidade, vai ser assim que estaremos de volta com a nossa netinha. Mas como responder essa pergunta? Será que a palavra de Deus fala sobre isso? Nós entendemos que a salvação de qualquer ser humano é baseada única e exclusivamente na morte e na ressurreição de Jesus. A Bíblia afirma claramente, não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós glorificamos a Deus Pai quando nós confiamos única e exclusivamente em Jesus para a nossa salvação. Esse é o Evangelho verdadeiro. Cristo Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou no 3º dia.
Mas também sabemos, à luz da Bíblia, que ninguém desperta essa fé, essa crença em si mesmo. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos inertes nos nossos delitos e pecados. Fica a pergunta, e o bebê? E a criança pequena? Ou a pessoa especial que tem limitações mentais? Não consegue exercer fé em Cristo? Como pode ser salvo? Nós entendemos que não tem nenhum texto bíblico específico por si só que diz que a criança vai para o céu ou que vai para o inferno. Mas existem argumentos e existem sim textos bíblicos e questões teológicas que apontam firmemente na direção de que crianças como a Hadassah e pessoas especiais que não têm conhecimento do pecado, muito menos da salvação, vão sim diretamente para o céu, para estar com Deus. Obviamente esse assunto é bem pessoal para nós e Deus nos tem confortado muito. Mas vamos deixar para a próxima vez alguns argumentos bíblicos, contundentes, teológicos também, um pouco mais confortantes para entendermos, respondendo à pergunta, o que acontece com essas crianças? Nós temos toda a razão bíblica para entender que a criança, bebê, antes de chegar na idade da responsabilidade, vai sim estar com Jesus logo após a sua morte. Nós vamos tratar isso na próxima vez.